nós falamos de equipes de Nossa Senhora, nós precisamos também dizer que nós temos uma identidade como equipes de Nossa Senhora. Entre eu e você, olhe nos meus olhos, veja. A minha saudação franciscana, paz e bem, a todas as equipes de Nossa Senhora. Estamos chegando para iniciar o nosso mês de março, mês de São José. Lembre-se disso, tá bom, gente? Para nós cristãos católicos, é uma figura muito significativa, importante, inspiradora, eu diria assim. Então, que tenhamos um bom mês de março, com a bênção, a intercessão, a inspiração de São José. Eu lembro até que, certa feita, na época da pandemia, não é? Nós fizemos aqui com a Província Sul 3 um trabalho de reflexão com um documento do então saudosíssimo e grande Papa Francisco, Patris Corde, falando de São José. De fato, um documento pequenininho, mas altamente precioso, que nos inspirou na nossa missão sacerdotal, missão pai e mãe, e na nossa identidade de equipes de Nossa Senhora, tá bom? Gente amiga, eu sou Frei Levi, sacerdote conselheiro espiritual aqui do setor Toledo, que pertence à região Paraná Oeste, e essa região Paraná Oeste faz parte da Província Sul 3, que compõe os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Saudação cordial a todos os irmãos, sacerdotes, conselheiros espirituais e acompanhantes espirituais. O mês de março é também o início, praticamente assim, forte das reuniões da nossa equipe. Nós já vamos ter nesse mês de março aí a nossa reunião de equipe. Maravilha, né, gente? Eu falei agora há pouco da vivência da nossa identidade. Eu queria conversar um pouquinho com você, casal, sacerdote, acompanhante, sobre a tal da identidade. Mas por que, Frei Levi, que você vai falar da identidade? Porque até postei no meu Facebook um vídeo do padre Shankar, que ele fala um pouco sobre a identidade. E me chamou muito a atenção a reflexão dele, porque é algo precioso, indispensável e necessário de a gente recordar, iluminar, ter sempre presente essa questão da identidade. Ele dizia esses dias na reflexão dele, falando das tentações de Jesus, porque a primeira investida do demônio contra Jesus é sobre identidade. Quando o texto bíblico diz que o demônio perguntou se és filho de Deus, aliás afirmou, questionando se és filho de Deus, lança-te, transforma e atira-te e tudo mais. Se és filho de Deus, o demônio questiona a identidade de Jesus. Se Jesus fosse um fraco na identidade, ele teria sucumbido. Se ele tivesse se questionado, mas será que eu sou filho de Deus? Será que eu sou o Salvador, o Messias? Então o Padre Shankar começa a reflexão dele com este pensamento. E depois ele traz alguns exemplos hoje de como muitas pessoas são tremendamente dominadas. E ele acenava aí pessoas, seres humanos, que querem ser cachorro, gambá, outros que se identificam como cavalos. Meu Jesus amado! Por isso são pessoas facilmente manipuladas. É o que nós estamos assistindo hoje. Então, a identidade, ela é essencial. Por isso que nós podemos falar de uma identidade pessoal. É a percepção que eu tenho de mim mesmo, quem eu sou, quanto eu posso, minhas fraquezas, minhas virtudes. Existe também, nós podemos dizer, uma identidade social. Eu tenho um sentimento de pertença a este grupo, a minha família, a minha comunidade. Podemos falar daquilo que é identidade, que é uma marca específica, inconfundível e que me faz viver como tal. Se eu sou homem, vou viver como homem. Se eu sou mulher, vou viver como mulher. Se eu sou um cachorro, um gato, vou viver como cachorro e gato. Interessante que o filhote de gato
e de cachorro já nasce miando e como é que se diz? Au, 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 au. Enfim, ele sabe o que fazer pelo instinto da natureza deles. Agora o ser humano perdido, não é, na sua identidade, para ele qualquer coisa serve desde que lhe convenha. Tá? Agora, por que eu faço essa introdução? Porque quando nós falamos de equipes de Nossa Senhora, nós precisamos também dizer que nós temos uma identidade como equipes de Nossa Senhora, que é, entre outras coisas, um movimento católico de espiritualidade conjugal, formado por casais que buscam viver plenamente o sacramento do matrimônio. Essa é a nossa identidade, gente. E alguns elementos que ajudam na nossa caminhada de ter sempre lucidamente, conscientemente presente a nossa identidade. Aqui entra os elementos essenciais da identidade, que são os pontos concretos de esforço. É a nossa vida de equipe, que é a nossa reunião mensal, feita de 5 pontos. Temos também os apoios, as orientações de vida do nosso caminhar equipista. O que compõe também na sua essência a nossa identidade é a mística, é a espiritualidade, é a estrutura, ou seja, os serviços que temos na nossa caminhada e que estão à nossa disposição para nos ajudar. Quando a gente, e outras coisas aí que talvez essa fala minha seja um pouco superficial, mas é preciso ter-se muito presente a nossa identidade, o nosso perfil, o nosso rosto, a nossa cara, por assim dizer. Dentro da igreja, nós ocupamos um lugar que é só nosso. E se no nosso lugar a gente coloca outros elementos, a gente se confunde, se mistura e acabamos atrapalhando. Se a gente não viver a nossa identidade, a gente está fora. E se está presente lá no meio, está atrapalhando. Essa que é a realidade. Por isso a necessidade da gente fortalecer a nossa identidade. Pela fidelidade, pela perseverança. E assim, simplesmente falando, não inventando modas. Hoje, para cada reunião de equipe, nós temos que ter novidade, temos que ter uma coisa nova. Gente, isso aí é esgotante, é estressante, tá? Então, se a gente for fiel naquele feijão com arroz da nossa caminhada, nós vamos estar servindo a igreja e o povo de Deus, sendo um testemunho discreto, sutil, mas muito eficaz, vivendo a nossa identidade, o nosso perfil, aquilo que é característico próprio nosso. Eu trago essa reflexão e eu penso que a partir dela a gente pode ampliar esse conhecimento pela leitura, pela prática concreta do nosso viver equipista. Assim sendo, eu vou me despedindo e deixando você, sua semana, seu mês de São José, para a gente refletindo e avivando sempre mais a nossa identidade. Que Deus nos conceda força e coragem para corresponder a esta imensa e tremenda graça que Deus nos faz, nos tornando e nos chamando a ser equipistas. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos, boa semana e viva sempre! Algo em comum entre eu e você. Olhe nos meus olhos, veja. Quanto mais eu sei, mais eu quero crer que Deus tem planos pra mim e você. Tem algo em comum entre eu e você. Meus olhos, veja. Quanto mais eu sei, mais eu quero crer que Deus tem planos pra mim e você.
passar só pra me encontrar contigo. Que bom falar de Deus, do amor que é todo luz. Dois apaixonados por Jesus, algo em comum entre eu e você. Olhe nos meus olhos, veja. Quanto mais eu sei, mais eu quero crer que Deus tem planos pra mim e você. Do amor que é todo luz. Dois apaixonados por Jesus, algo em comum entre eu e você. Olhe nos meus olhos, veja.